por uma transcendência nunca assumida. Não é uma coisa... Pois, pode ser. Mas isso pode ser muito interessante. José Prudêncio, há cerca de 4 anos, um pouco mais de 4 anos, morreu José Saramago. Portanto, eu creio que nós não precisávamos de um pretexto para falar, porque eu tenho... é a primeira vez que estamos juntos, mas tenho muita curiosidade sobre si. Há 4 anos, até por este livro, o pretexto é este. Há 4 anos, editou este livro, que é um livro absolutamente surpreendente. Um livro com 2 homens, tem 2 homens aqui dentro, um José Saramago e o outro José Augusto França, que é provavelmente o maior historiador da arte português. 2 homens que nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, mais ou menos à mesma hora, com cerca de 30 minutos de diferença, e portanto são, não sei se é abusivo dizer, almas não gêmeas, mas astrais, almas astrais. Gêmeos astrais. Gêmeos astrais, não é abusivo dizer. É isso que se costuma dizer, não é? Que são gêmeos astrais, pessoas que nascem no mesmo momento e à mesma hora e no mesmo lugar, sem serem de famílias iguais, não é? Porque há os gêmeos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. Neste caso, o José Saramago e o José Augusto França não tinham nenhuma espécie de contacto, não se conheciam, as famílias. Aliás, um de uma família, digamos, da classe média, burguesa, portanto, bem instalada na vida, e outro filho de pessoas pobres, não é? Portanto, não se conheciam. E depois, a razão de eu escrever esse livro foi que, uma altura, estava a ler A Visão... E escreve o livro com o consentimento e com a colaboração dos dois. Dos dois, claro. Eu tive conversas pessoais, quer com o José Augusto França na Biblioteca Nacional, quer com o José Saramago em Lanzarote, na sua própria casa. Portanto, ele aceitou receber-me durante uma semana, eu estive lá, e à tarde, depois dele escrever, porque ele escrevia sempre sistematicamente 2 páginas por dia, que passava logo para a Pilar traduzir, portanto aquilo estava quase assim escrito. Era uma máquina, não era? Uma fábrica. Ele fazia 2 coisas e eu disse-me assim, há pessoas que acham 2 páginas pouco, mas penso, 2 páginas por dia, dá 700 páginas, mais de 700 páginas num ano, são mais de 2 livros. Mas como é que, antes de eu falar do livro e da soma extraordinária de acontecimentos que unem 2 vidas, que não têm, à partida, nada que possa ser semelhante. Portanto, o percurso deveria ser um percurso totalmente diferente e foi um percurso praticamente igual, eu diria. Só para, enfim, num pequeno apanhado, José Saramago e José Augusto França, ambos se chamam José, tal como os seus pais. Ambos tiveram pais que mudaram do Ribatejo para Lisboa. Ambos ficaram filhos únicos porque morreram os seus irmãos. Ambos estudaram no Liceu Gil Vicente. Ambos tinham uma relação oculta na altura do primeiro casamento. Ambos tiveram pais com a mesma idade. Ambos tiveram filhas meninas. Ambos divorciaram-se no ano do casamento da filha de cada um. Ambos tiveram crises familiares com as mulheres nos mesmos anos. Ambos tiveram casos extra-amorosos nos mesmos anos. Após o divórcio, ambos passaram de imediato a viver com uma outra mulher. Ambos elegeram uma estrangeira como segunda mulher. Ambos começaram a escrever as suas memórias no mesmo ano. Ambos apresentaram o resultado desse livro no mesmo dia. Ambos decidiram ir viver para fora de Portugal. Ambos são ateus, no entanto, ambos se interessaram e estudaram sobre a religião. Ambos escreveram, enfim, e escreveram, e José Augusto França escreve o mesmo número de páginas por dia. Isto é uma coisa que é extraordinária. Sim, como é que é possível? Porquê é que o José Augusto França ainda não morreu? Não faço ideia. Eu não... É assim, a morte também depende de muitos outros fatores, não é? Porque, primeiro, também maior a diferença que eles têm já faz diferença em certos tipos de análise. Se não tivessem nascido com a diferença de meia hora, ainda se podiam ter cruzado mais? Não sei, é sempre difícil de saber essas coisas. Até porque, assim... O nosso destino, chamando-lhe destino sem o sentido já previamente marcado, mas também depende muito das circunstâncias que nós tivemos. E a realidade é que o José Augusto França, ao pertencer a uma família da burguesia, que tem outros meios, que tem outro sistema até, digamos, de autodefesa, não é? Naturalmente, uma pessoa defende mais a sua saúde, o conhecimento ajuda à saúde. E tudo isso
pode ter interferido nesses fatores, não é? Há coisas que escapam, não podemos pensar que o facto de ter nascido no mesmo dia, à mesma hora, é o único fator, porque há outros, não é? Mas porquê que esse é um fator? Quer dizer, nós... Como é que me explica a mim, que acredito no livre-arbítrio, acredito na liberdade individual, na capacidade de nós, perante as circunstâncias, definirmos, de acordo com aquilo que acreditamos, qual é o nosso caminho, como é que me explica uma soma de acontecimentos, coincidências, como quiser chamar? Isso está tão pré-determinado assim? Nós temos escrito uma espécie de destino prévio que depois se pode concretizar ou não, ou tem que se concretizar? Esse é um tema sempre muito difícil de se perceber, não é? Mas é assim, o facto de haver fatores que são comuns não quer dizer que a vida seja comum, não quer dizer que as escolhas sejam comuns. Ou seja, nós podemos usar as mesmas palavras para descrever situações que são muito diferentes. Eles dizem assim, casaram-se no mesmo ano e tiveram uma filha com menos de um ano de diferença. As filhas eles só têm ambos uma filha. Uma filha. E com menos de um ano de diferença. Aliás, os dois tiveram discussões com as filhas por motivos políticos. Exato. Também ideológicos. Só que os de Saramago mais fortes, os de Augusto de França menos fortes, mas ambos discutiam com as filhas. É a diferença entre burguesia e proletariado. Pois, porque claro, o José Augusto de França tem uma atitude, se falar com ele ou falar com ele e falar com o José Saramago, o trato, a maneira de ser é muito diferente. Um é muito mais falador, muito mais comunicativo. O José Saramago é naturalmente mais fechado, mais reservado. Portanto, um tem uma maneira de falar muito espontânea, muito social, muito agradável, enquanto o outro tinha muito mais uma reserva e uma certa Como é que eles contenção. reagiram ao livro? É assim, eu Como é que comecei duas por falar... pessoas reagem a um livro como este? É o mesmo que escrevesse um livro sobre mim e surgisse uma pessoa que eu não conheço e que tem o mesmo caminho que eu. É uma coisa muito estranha. Pois, quer dizer, é assim, eles já se conheciam. E por acaso o José Augusto de França disse-me que eles encontraram-se nos estudos de cor e começaram a ver que um e o outro pensavam da mesma maneira. E ele dizia ao José Augusto de França, nós quando conversamos e apresentamos argumentos são de má fé, a gente quer defender a nossa ideia. Só que eu comecei a perceber que ele percebia, então ríamos porque estávamos a ver o que é que o outro estava a pensar. Ou seja, o próprio José Augusto de França e o José Saramago aperceberam-se que tinham processos de pensamento que tinham semelhanças, ao ponto de um quase antever o que é que o outro pensava e dizia. O que eu penso é que é assim, nós temos uma ideia que somos fora do mundo, que somos fora da biologia, fora da física e da química, mas é que a realidade é que os princípios que organizam o nosso universo, nós também estamos lá. Nós, do ponto de vista individual, pensamos em nós como uma coisa perfeitamente diferente, autónoma, independente. Mas se nós nos pusermos a olhar da perspectiva do universo, digamos, de uma perspectiva astrofilosófica, ou seja, tentando compreender a nossa condição astral, seres que vivem num pequeno pontinho, que é o Sol, e à volta tem uma espécie de eletrões, é um pequeno átomo, é como um átomo do universo. Então, quando nós nos pomos a uma grande distância, imagino que nós estamos a 1 milhão de anos-luz a olhar o nosso sistema solar. Aquilo é uma célulazinha, e tudo o que lá está dentro também somos nós, sujeitos às mesmas leis, aos mesmos princípios. Onde é que está Deus em tudo isso? Quer dizer, para mim não está em lado nenhum. Não está em lado nenhum? Não. Para mim não vejo. Isso eu desde cedo, desde os 14 anos, que precisamente pensei esta história de Deus, não tem sentido. É claramente uma criação humana, não é? Nós já veneramos mais de quase 3.000 deuses. E desses 3.000 nós não temos nenhuns. Essa foi a porta que abriu e convenceu Saramago a recebê-lo? Não, porque ele não sabia. Assim que eu cheguei lá a Lanzarote, a primeira pergunta que ele me faz, amatador, porque ele tem aquele lado assertivo e direto, foi perguntar-me assim, o que é que o traz aqui com uma coisa tão pouco racional como é a astrologia? Eu não me perturbei, disse-lhe apenas tranquilamente, isto, olha, sabe, nós vivemos num sistema solar e foi neste sistema solar que se criaram as condições para a nossa existência. Numa concepção em que nós não estamos fora do mundo, esse mundo afeta-nos. Esta explicação agradou-lhe. Mas muito bem, mas
colocado perante, arrumado Deus, como é que consegue explicar uma lógica tão transcendente? Porque ou acredita que é a própria lógica humana que é capaz, é criadora do próprio caminho, das próprias consequências de se ter nascido numa hora e não noutra. O que eu penso é que existem forças físicas, forças biofísico-químicas que regulam o nosso universo e que em cada momento estão de alguma forma ativas. E nós, enquanto seres que fazemos parte desse sistema, acabamos por ser afetadas por ela. O meu interesse no estudo da astrologia não é numa ótica de saber o destino, é numa ótica de eu poder dar as voltas ao meu destino. Ou seja, porque existem essas leis. Conhecendo. Claro, conhecendo. Portanto, existe um destino que pode ser alterado, mas existe um destino. Não, eu não penso que seja um destino pré-determinado, como a inteligência determinou para cada um de nós. Existe uma espécie de destino biológico, um destino cultural, todo um conjunto de fatores que acabam por condicionar a nossa vida e que nos empurram. E a maior parte das coisas nós simplesmente ignoramos. E é precisamente devido a essa ignorância que julgamos estar a decidir livremente, quando de facto estamos condicionados por muitos fatores. Mas eu penso que a emergência da inteligência humana nesta parte do universo, neste pequenino planeta azul que nós estamos a destruir com bastante rapidez, a emergência deste fenómeno no universo é um fenómeno absolutamente extraordinário. E quando eu falo de astrofilosofia, significa que eu sou capaz de pensar o humano não a partir da individualidade, dos problemas existenciais, dos problemas religiosos, mas a partir da questão de qual é o nosso destino no universo, até que ponto é que nós podemos interferir no universo, tornando esse universo consciente. E quanto mais nós nos tornamos conscientes da nossa realidade, dos nossos medos, das nossas fraquezas, dos nossos vícios, dos nossos instintos grupais, todos nós muitas das vezes julgamos que estamos a agir por nossa vontade. Mais capacidade teremos para ser maiores. Sem dúvida. E essa é a minha luta, não é? É por isso que, para mim, às vezes as pessoas pensam o astrólogo, e alguns são capazes de me ver como astrólogo. Para mim, a astrologia foi apenas o método, o instrumento, que eu, desde miúdo, desde os 16 anos, justamente por eu não ter nenhuma transcendência a que me agarrar, não ter nenhum mapa, estar totalmente à deriva. A minha consciência do estar à deriva já vem desde os 7 anos. Desde os 7 anos? Dos 7. Por duas razões. Porque eu nasci nas Caldas da Rainha e os meus pais, para essa altura, decidiram ir para Braga. Eu senti-me lá, mas que é isto? E depois, porque logo a seguir soube que não havia o Pai Natal. É a cidade mais religiosa do país. Pois foi. É. Aliás, eu próprio fiz o curso na Universidade Católica, veja. Exato. Eu, desde os 14 anos, filosofia, que expliquei à minha mãe, isto de Deus e tudo, igrejas, não contem mais comigo para isso. Não há aqui um momento na sua vida em que tenha virado as costas a Deus. Simplesmente nunca esteve de frente para a ideia de Deus. Não, é isto. Não, eu não sou ateu, digamos. Não sou ateu, porque o ateu está muito envolvido em dizer que não há Deus. E por isso, eu não sou ateu como não sou. É ele próprio uma religião. Pois, isso é um modo de religião, não? Aliás, no livro que atualmente estou a escrever, tenho um capítulo que é precisamente porque não sou ateu. Porquê é que não sou ateu? Porque, precisamente, também não sou contra as fadas. Eu não sou afadista. Se alguém disser, está aqui uma fada, está aqui o coelhinho da Páscoa, eu vejo isso com carinho. Vejo isso com carinho e vejo com carinho as pessoas que têm a fé e, aliás, até as incentivo a manterem a sua fé. Sabe que eu dou consultas. E tem algum amigo que o incentiva a si a procurar Deus? Sabe que repare, eu estudei com os jesuítas deste país, mas mesmo a sério. O meu diploma está assinado pelo Cardeal Patriarca, que entanto morreu, o Dom José Policarpo. Esse é o motivo, talvez, porque se tenha afastado. Não, eu quando fui para a Universidade Católica, para os jesuítas, os meus pais disseram assim, já sabes que tu és ateu e tal, mas queres ir para a filosofia, mas podes ir aqui para a Faculdade de Braga. E eu disse-lhes assim, está bem, e fui para Coimbra em 2 ao mesmo tempo, na altura era privada, outra era pública. Mas depois acabei por fazer com os jesuítas em Braga. E sabe, durante esses 4 anos, 6 no total, depois fiz lá a profissionalização,
tinha amigos, tinha colegas jesuítas, entendíamos perfeitamente, conversávamos. Por acaso, não houve uma única discussão que eu tivesse sobre a existência ou não existência de Deus. Porquê? Porque eu os respeitava, nem sequer ia dizer que não existia ou que deixava de existir. Portanto, para mim, Deus não é um problema. A existência ou não existência de Deus não é problema. Também não é um assunto que eu vou discutir ou opor a alguém que crê. E há alguma finalidade para estarmos aqui, na sua opinião? No fundo, nós os dois, esta extraordinária coincidência de, depois deste caminho de 40 anos de vida, de um e de outro, de estarmos aqui frente a frente a ter uma conversa. Quer dizer, o que estamos aqui a fazer? Para mim, neste momento, sabe que eu andei, como há pouco aqui na estava Terra, a dizer, aqui na Terra. Vivos. Eu andei aqui 40 anos à deriva, mas desses 40, 30 eu andei à deriva com consciência. Porque quando eu terminei o liceu, eu percebi que, para além de não ter uma orientação religiosa, que é outra para a maioria das pessoas, mas que eu não tinha, não podia, porque simplesmente aquilo não tinha nenhum tipo de sentido para mim, também descobri que a filosofia não me dava nada. Ou seja, eu terminei o liceu e pensei, mas que amontoado de tretas são estas? Porque a filosofia, neste momento, é essencialmente um museu escolar. Portanto, nós temos filosofia escolar, filosofia de museu, vemos aqui, etc. É certo que temos algumas peças filosóficas ao longo da história da humanidade interessantes, mas não temos, todo um sistema filosófico que eu possa agarrar nele. E eu, enquanto ser humano, sozinho, individual, penso, tenho aqui um caminho. Portanto, repare, eu andar à deriva, eu ter consciência disso, andar à deriva é diferente de estar perdido. Porque, mas, no fundo, essa questão e essas dúvidas que foram crescendo, essa necessidade de ter outra coisa, de inventar um caminho, novo, é alguma coisa que o liga a muitos filósofos, nomeadamente da época clássica, filósofos gregos que o tentaram fazer de alguma maneira, tentar encontrar um sentido para a vida. Quer dizer, o principal, e para mim a filosofia no sentido específico do termo, terminou com Epicuro. 2 séculos antes do cristianismo, para mim Epicuro, o que temos dele é só isto, ele escreveu 300 obras, e Epicuro é para mim o fim da filosofia termina em Epicuro. De lá para cá, nunca mais voltámos a ter filosofia no sentido próprio do termo. Quer dizer, no sentido que, por exemplo, este Pierre Hadot, que disse que é da filosofia antique, por acaso este livro descobri há relativamente pouco tempo, já depois de eu ter descoberto onde é que a filosofia falhou, e é disso que eu estou a tratar. Ou seja, onde é que a filosofia falhou no sentido de dar um destino ao homem. Mas, por exemplo, os filósofos racionalistas, Kant, Hegel, tentaram encontrar um conjunto de esquemas, esquemáticos, para dar um sentido e, enfim, definiram grande parte daquilo que foi o século XX, para o bem e para o mal. Não os coloca como filósofos, no seu sentido de filosofia? Coloco como pessoas que, neste caso, conseguiram libertar a ciência. Porque, se formos ver, Descartes, a base do sistema de Descartes é o penso, logo existe, e logo a seguir o que fundamenta a realidade do mundo exterior é Deus. Portanto, sempre que nós, para explicarmos a nossa realidade humana, recorremos a um caminho, um destino, um sentido fora do homem, não estamos a construir um destino humano. Estamos a construir um destino que foi previamente determinado por Deus. Se viesse agora aqui Deus dizer-me para eu me ajoelhar, que me salvava, eu disse, desculpa, não ajoelho, eu não quero ser salvo. Porque eu não quero ir para o céu, eu gosto de viver em Lisboa. E daí Epicuro. E daí é Epicuro, claro. O Epicuro, uma das coisas que ele diz é que não precisamos de ter medo dos deuses, porque eles estão na sua vida. É como nós para as formigas. Pode estar a formiga a namorar com o formiguinho e a enganar o terceiro e a pensar que nós, os deuses, os vamos castigar. Só que nós nem sabemos nada deles. É isso que diz o Epicuro, é o tetrafármacon do Epicuro, quer dizer, a morte enquanto estamos vivos não há morte, portanto não nos precisamos preocupar com isso. Depois, os deuses não nos vêm castigar. E a outra é que o sofrimento é suportável. Porque se nós estivermos muito mal, desmaiamos. Ou então morremos.
Portanto, e depois, a outra é que a felicidade é fácil de alcançar. Porque basta estar com os amigos, basta partilhar um pouco de pão, água, de vez em quando um bocadinho de queijo. Era o que dizia o Epicuro. E nós conseguimos viver de forma feliz. Claro que é assim. No fundo, um regresso a uma espécie às primeiras ideias, não é? O regresso a uma espécie de palavra primitiva e a um homem mais primitivo que tinha menos ilusões em relação e criava menos castelos no ar. Pois, por um lado Agora, os homens sempre o fizeram. É a tradição idealista. Só que isso para mim não me satisfaz. Quer dizer, eu digo que a filosofia, no sentido que fala aqui o Perradot, das antigas escolas da antiguidade, em que a filosofia formava o homem na sua totalidade e justamente nesse sentido dava-lhe um destino humano. Não é como a astrologia é apenas um mapa. Se eu quiser ir daqui para Braga, vendo no mapa, sei para onde vou. Só que o problema é que se eu não sei para onde é que eu quero ir, ou nem sequer sei para onde é que existe. Então, a astrologia não nos dá grande coisa, ou seja, dá-nos para se estou à deriva, pensar, se for em frente, fico preso neste baixio ou vou bater contra aquela pedra. E eu, enquanto Convém-me saber. Convém-me saber, porque enquanto estou vivo, ao menos manter este corpo com alguma integridade. E há alguma astrologia para o momento em que deixarmos de ser este corpo? Eu, pessoalmente, não... O que é que fazemos à ideia da morte? Quem nos está a ouvir e que, de repente... E a mim, o que é que fazemos? O que fazemos, quer dizer, isso não faço a menor ideia, não é? Não tenho a menor... Sabe que a ideia de que nós vamos para outro sítio não é do cristianismo. Claro que não. Nem pouco mais ou menos. 500 anos antes, nós vemos no Platão e toda a tradição grega de ir para as Ilhas Bem-aventuradas. O próprio Sócrates, Sócrates grego, quando morre, ele não morre com alegria porque sabe que vai para a Ilha dos Bem-aventurados. Mas repare, novamente aqui o mesmo problema de que eu falo. Quando nós pensamos que há um destino fora do homem, esse destino não é um destino humano. É quando muito o destino dos deuses. E eu quero totalmente agarrar no meu próprio destino, dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus limites, e construir um destino apenas meu. O que diferencia do Nietzsche, por exemplo? O Nietzsche era um indivíduo com muito mais fé. Eu não sou um homem de fé, nem de esperança. Sabe que eu andei 30 anos à deriva sabendo, mas pensando que ia estar à deriva e que nunca ia chegar a lado nenhum. Só há 3 anos, na primavera de 2011, é que eu tive um flash de tal ordem, foi quase uma coisa Onde e quando? esmagadora. Há 3 anos? Eu estava em minha casa, eu vivo ali na cidade universitária. Lisboa? Sim, em Lisboa, pensando, até foi um bocadinho motivado, porque havia uma das administradoras da Inatel, gostava do meu trabalho e me convidou umas quantas vezes para ir ao observatório. Uma altura até estive com o atual Ministro da Educação no Teatro da Trindade a discutir coisas, e depois pediram-me para fazer um curso para as pessoas na Inatel. E eu pensei assim, vou então fazer um curso sobre orientação filosófica para as pessoas. Eu até pensei para pessoas de mais idade. E depois comecei a pensar o que é que eu sabia para orientar outras pessoas. E eu já me tinha percebido no final deste livro que eu não sabia nada. Ou seja, em termos de sabedoria, para eu dizer, olha, siga este caminho, por aqui você vai a algum sítio. No fundo, aquilo que fazia era também uma soma de conhecimento, de tudo aquilo que tinha lido, de tudo aquilo que tinha visto, mas nada que tivesse nascido dentro de si. Pois não. E não só isso, é assim, eu vou gerindo o andar à deriva e mantendo a cabeça fora d'água, vou conseguindo empurrar o barco entre as tempestades, as rochas e os baixios, mais ou menos como um corsário lá vai andando, mas não vou para lado nenhum, eu apenas vou vivendo o melhor que posso. Quando eu tratei de pensar assim, vou falar aqui a pessoas de uma certa idade e dar-lhe coisas que possa ser uma alternativa à religião, porque basicamente é assim, as pessoas que não andam à deriva é porque têm uma religião. Nós podemos dividir os europeus em 2. Há os que têm um destino e os que andam à deriva.
Claro que no estado em que nós vivemos agora, a Europa... Acho que todos andamos à deriva. Anda tudo muito à deriva, não é? Já estamos a ver. Mas mesmo assim, os que têm o destino, têm um destino que é da nossa tradição, que é a nossa tradição cristã, a nossa tradição monoteísta. Só que, curiosamente, a tradição cristã não é uma tradição europeia. Já viu que isso vem do Próximo Oriente? Claro. Não é nosso isso, de facto. É por isso que a Europa anda perdida. É por isso que eu tenho aqui, olha, por exemplo, um livro aqui do... É quase se Europa tivéssemos abraçado um destino que não é o nosso. Não é o nosso. Esse é um dos problemas. Estava escrito nos astros que seria o destino de um outro lugar, não o nosso. Por acaso eu não sei se estava escrito nos astros, sabe? Porque eu não sou um homem de fé na astrologia. Para mim a astrologia não é um artigo de fé, é um mapa, é um instrumento. Mas é um mapa que resulta, não é? Resulta. Porque este seu livro o prova. Resulta. Sabe que esse livro, sabe que nós aqui os portugueses nunca valorizamos. Que eu não percebo porque é que resulta, não é? Também eu não. Sem Deus. Também não percebo. Estamos Embora aqui eu acredite tentar. em Deus, mas Claro. não vamos discutir isso. Claro que não. E, aliás, eu sempre que alguém acredita, longe de mim tentar convencê-lo de que não existe, não é? E é precisamente, então, o Luís Osório faz parte dos europeus que não estão perdidos porque têm um destino. Claro que esse destino, Deus é que sabe por si. Metade da semana estou perdido. É, metade. Pois, mas sabe, o Papa Francisco, eu gosto muito do Papa Francisco. Especialmente é assim, eu tenho um carinho especial pelos jesuítas, porque também passei lá 6 anos a estudar com eles. E tenho especialmente um professor meu, que é o Padre Roque Cabral, de ética, porque eu tinha um apreço pessoal, porque era realmente um aristocrata, era uma pessoa de um nível intelectual, de uma integridade impressionante que me afetou nesse sentido de pensar assim. Foi com ele que eu aprendi uma coisa, é assim, quando uma pessoa diz A, por trás do A tem que estar uma teoria, não é digo qualquer coisa à sorte. Porque o professor Roque Cabral fazia nas aulas de ética era, perguntava uma coisa a uma pessoa, e ela respondia, perguntava a outra, ela começava a falar tranquilamente e a seguir o que é que ele fazia. Desmontava aquilo tudo e mostrava que aquilo era um disparate total. Exato. E eu pensei, ninguém nunca me há de fazer isto a mim. Porque sempre que eu disser alguma coisa, tenho por trás todo um sistema previamente pensado. Foi por isso que, a uma altura, eu fiz uma intervenção em que precisamente discutia que eu dizia que a ética não precisava da religião. Está a ver, para dizer isso... dizer que a ética não precisava da religião, portanto, alguém que está no 3º ano da faculdade... É um tumulto. Mas para eu não ser esmagado, fui para casa, em vez de responder logo, fui para casa, pensei, escrevi 3 páginas datilografadas e pensei assim, olha, Sr. Professor, quero aqui fazer uma intervenção e tal, mas por acaso eu me atrapalhar, ou ficar confuso, ou ficar nervoso, era um anfiteatro cheio de gente, dou-lhe já a intervenção escrita. E depois ele... que é o seu lado aristocrata, disse-me logo para eu me sentar ao lado dele, para ouvir, para falar para o anfiteatro. E falámos, não é? Mas o Padre Francisco, voltando à questão, por ser jesuíta, eu achei interessante ele ser, porque realmente vejo que os padres jesuítas, pelo menos, têm uma formação filosófica, todos. Ele tem duas, uma dimensão jesuíta e depois da América Latina, que é um outro mundo, não é? E é um outro mapa poético. Pois, em comparação com a Europa, forma de viver, não com a América do Norte, é outra coisa completamente diferente. É outra coisa. Mas que tempos são estes que nós vivemos hoje? Quer dizer, fala-se de falta de ética, de um tempo amoral, um tempo sem grandes valores. Eu sei que está a escrever, a trabalhar numa tetralogia filosófica. Pois é, sabe. Isto é verdade, é uma boa informação. Foi precisamente essa tetralogia filosófica, são 4 volumes, como é evidente. Teve a ver com a minha primavera de 2011. Para mim, a filosofia uma visão, antes e depois de 2011. O que é que aconteceu nessa manhã na cidade universitária? Foi que eu consegui perceber precisamente uma questão de Sócrates, sempre que eu não percebi que era assim. Sócrates dizia assim, o homem bom é o que conhece o bem, o mau é mau por ser ignorante. Isto tem uma objeção facílima, quer dizer assim, mas então, há pessoas que conhecem o bem e optam por fazer o mal porque isso lhe traz benefícios. Então eu pensei assim, mas como é que Sócrates, sendo um dos maiores filósofos da humanidade, fez um erro tão básico? Então eu descobri e encontrei uma justificação
totalmente consistente para o facto de Sócrates poder dizer que o homem bom é o que conhece o bem. Isso tem a ver precisamente com o que era a filosofia antiga. É que a filosofia antiga não é separada de uma vivência. Não podemos separar a nossa cabeça do nosso coração e da nossa ação. Portanto, se eu sei o que é o bem, mas faço o mal... É ignorante, mesmo que pareça inteligente. No seu coração. É ignorante nas suas mãos, porque a sua cabeça diz-lhe uma coisa, mas ele não tem a sabedoria nem para sentir o sofrimento dos outros. Mesmo que conheça todos os livros do mundo e os saiba decifrar. É na mesma ignorante. Não é? Portanto, quando isto para mim ficou perfeitamente claro, que o saber que seja só da cabeça, que não envolva o coração e não envolva as mãos, portanto, não haja esta interação entre o pensar, o sentir, o agir, não é verdadeiro conhecimento. Logo, toda a filosofia que fique pela cabeça e que seja uma construção abstrata, metafísica, fora... É cega. É vazia. Não nos leva longe. Foi isso que eu aos 17 anos me apercebi. E chega à conclusão que a filosofia morreu e que é preciso criar uma outra coisa. É, mas eu não descobri só isso. Eu descobri porque é que a filosofia não tem uma definição. Nós não temos uma definição de filosofia. Eu, neste momento, nesse livro, não lhe vou dizer aqui, mas tenho uma definição tão rigorosa de filosofia como é a definição de um quadrado. Quando eu digo assim, quadrilátero com 4 ângulos e lados iguais, pronto, não há nenhuma espécie de engano. Ora, nós, na filosofia, se a gente tentar aqui, se trouxer aqui 100 filósofos, todos vão dizer uma coisa qualquer diferente, e se vir, por exemplo, um filósofo que faz uma introdução à filosofia, começa a ver logo para a definição da filosofia, ele gasta em coisas vagas uma série de páginas e, no final, não há uma definição clara como há a definição de um quadrado. Portanto, eu consegui essa definição. Outra questão que a mim... Estes 4 livros serão lançados ao mesmo tempo? Não, um de cada vez. O primeiro é o manifesto. O primeiro é o manifesto de Lisboa. Porque eu vivo em Lisboa, porque o meu destino é em Lisboa, mas Lisboa ligada a Portugal. E tenciona apresentar este novo mundo noutras cidades da Europa, no mundo? É, na Europa só. Na Europa, porque a filosofia é uma coisa só europeia, é uma das coisas que eu apareço. A filosofia, precisamente, é que está... Sabe que vai sofrer muitos ataques, não é? Está preparado para eles. Ui, sabe que eu, ao ser astrólogo, sempre que eu entro numa sala sou atacado, não é? Eu já estive numa conferência na cidade universitária em ciência e, basicamente, todos estavam a atacar. Sempre que eu vejo muita gente contra mim, fico tão feliz. Sabe, sempre muito gozo. Porque fui treinado, quer dizer, desde sempre, para além que eu era jogador de xadrez, sabe? Então, eu já tenho essa forma de pensar, sempre que faço uma coisa, estou a ver as peças todas, estou a tentar perceber o que é que acontece. E gera mesmo bem os olhares dos outros, mesmo quando os olhares são perversos, duvidam de si, dizem mal, gera bem isso, não sofre com isso. Quer dizer, talvez sofra, não sei, mas sabe, o Epicuro dizia que o filósofo tem que se afastar da cidade. Eu digo ao contrário. A cidade, a filosofia é filha da cidade. Fora da cidade não há filosofia. Fora da cidade há poesia. A filosofia não basta para a nossa vida. Nós precisamos de poesia. Só que a filosofia deve ser a luz da cidade, deve ser aquilo que orienta a cidade. E quando uma pessoa é insultada, quando a pessoa é atacada, e seguramente quanto mais eu me torno visível, mais somos atacados. Sabe que, então, em Portugal, nós temos uma tradição terrível de dar tiros nos pés. O próprio José Saramago, veja, ele foi para fora, eu estive com ele em Lanzarote, porque precisamente ele proibiram o Evangelho segundo Jesus Cristo ser entregue, não é? E ele vai para Lanzarote. Ele vai para Lanzarote por isso, não é? E temos muitos casos. Olha, o próprio Vasco da Gama. Veja, o Vasco da Gama fez a primeira viagem à Índia, fez a segunda e depois, sabe, a terceira, quanto tempo passou? 20 anos. Porque, quer dizer, ele começou a ganhar muito poder, mas encostaram-no para o lado. Claro. Que é um pouco a tradição portuguesa de nós não sermos capazes de apreciar o outro, os nossos melhores. Nós não cultivamos os melhores. Como não cultivamos os melhores, depois somos governados por aqueles que se prestam a certos serviços e a certas caminhar no rebanho. Por exemplo,
Não estou associado a nenhum partido político. Já votei em todos. E sente que perdeu alguma coisa não se tendo associado a um rebanho específico? Não. Sabe, o filósofo não tem aliados. Um filósofo com aliados não é filósofo. Mas tem políticos que vão ao seu consultório. Sim, mas disso não posso falar, não é? Sabe, especialmente, vou-lhe contar uma coisa engraçada. Políticos, homens de poder, homens e mulheres de poder. Pois é, isso é... Mas e que depois, se calhar, são capazes de o criticar. Talvez, se estiveram num fórum mas público. eu não me preocupo muito com isso. Quer dizer, a pessoa... Porque assim eu consigo ter uma autonomia bastante grande em termos pessoais, porque assim eu não estou à procura de nada muito especial. Não quero ser rico. O meu escritório, onde eu estou a maior parte do tempo, que não é tanto um consultório, é mais um sítio onde eu estou a trabalhar, onde eu estou a ler, onde tenho os meus livros, satisfaz-me, não preciso de uma cadeira melhor, tenho um polo quase a cair de podre, mas não preciso de uma coisa melhor. Portanto, sabe porquê? Porque eu já percebi há muito tempo que, e às vezes eu estou, por exemplo, num restaurantezito barato português a comer umas sardinhas com uns pimentos, e penso assim, isto é o máximo de prazer que eu sou capaz. Eu não sei ter mais prazer do que isto. Se agora me dessem uma comida com o rei da Pérsia, eu com não cheio de poderia ter iguaria, mais prazer do que estas sardinhas e estes pimentos me não oferecem. poderia mais. Não. Quando eu vou para uma certa zona deserta do Algarve e estou lá numa praia em agosto, domingo à tarde, numa praia sozinha só para mim, a nadar, eu penso assim, eu não sou capaz de mais prazer do que este, por isso não preciso de mais nada. Então, sendo assim, como eu não preciso nem de ser alçado, não quero ter nenhuma função, eu quero continuar a ser professor de filosofia e quero cada vez mais. Só que não é ensinar a filosofia dos outros, é a minha própria filosofia. Acha que vai, dentro de 20 anos, muito provavelmente já fez a sua carta astrológica e sabe quando é que vai ser o seu fim, o seu próprio fim, ou pelo menos neste guia dos astros. Acha que pode criar condições para deixar uma marca no mundo? Sabe, houve um ano, foi o ano de 96, em que eu previ a morte de 8 pessoas que morreram mesmo. Mas não fui eu que quis prever, foram as pessoas que vinham, por exemplo, tinham pais doentes e queriam saber se o pai... Eu arrisquei meia hora antes do programa, disse-lhe quando é que nasci e o mês, eu espero que não tenha previsto a minha morte no próximo ano. Mas é assim, e nesse próprio ano eu pensei, eu posso também morrer neste ano. E realmente tive um acidente a 140 que tive quase, mas não chegou. Mas é assim, em rigor eu não sei. E mesmo essas pessoas que me pediram, não foi porque eu possa ver o mapa de alguém e prever a morte. Não consigo fazer isso. Agora, se alguém me pergunta, esse é que é o problema. Se alguém faz uma pergunta, arrisca-se a ouvir a resposta. Claro. E eu não sei bem como é que respondo, mas tem a ver entre a inteligência minha e a sua, e a resposta acaba por aparecer. E há respostas que mais vale nem ouvir, não é? É melhor, até porque nós não temos a certeza. Claro.